Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo aí. Espero que vocês estejam bem e espero que tenham conseguido fazer o exercício da semana passada. Eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida, com respeito a algumas questões, alguns pontos. Eu postei uma resolução do problema. Tinha pessoas que não estavam conseguindo importar imagens em PNG no Blender. E daí tem aquele passo a passo lá que eu mandei para vocês, que vocês precisam fazer uma alteração nas preferências do programa. Então, vindo aqui em edição, preferências, a gente vai clicar aqui nos add-ons e deixar acionado o Import Images as Planes, tá? Essa daqui, ó. Então, a gente tem que estar com isso daqui, ó, selecionado. Também é bom já deixar selecionado para importar imagens em SVG ou em DXF, tá? Mas o mais importante mesmo é a gente deixar acionado isso daqui, ó, Import Images as Planes. Depois disso feito, a gente clica lá em File, Import, e daí Images as Planes, tá bom? Aí vocês vão conseguir importar certinho e vai ficar mais fácil. A imagem vai aparecer tanto aqui, se vocês estiverem acionados no Layout, quanto na animação, nessa aba da animação 2D, tá bom? Então, só para lembrar, na aula passada, o que a gente aprendeu foi como atar, né? Meio que unir e criar os bones. Então, como unir os bones, né? Esses ossos, essa estrutura do boneco que a gente cria, como unir isso com as partes do corpo do boneco, né? E a gente aprendeu a criar os bônus também, né? E tudo isso nessa animação bidimensional, lembrando que o Blender, ele funciona como um programa 3D, né? Então, se a gente clica nessa rodinha aqui do lado, ó, a gente consegue ver o objeto tridimensional. E no caso, a gente está vendo só os bones, né? Que eles estão tridimensionais, porque a imagem do boneco mesmo que a gente trouxe, ela é bidimensional. Então, a gente deixa acionado o eixo Z aqui, para a gente ter essa visão de cima para baixo, né? Para ver essa imagem planificada, tá bom? Mas o programa em si, ele funciona como um programa de 3D, né? De objetos, de modelagem, de animações tridimensionais. Então, por isso que a gente também vai trabalhar com animação 3D aqui, tá bom? Uma outra pergunta que me fizeram foi que na imagem do meu vídeo, que eu postei para vocês na semana passada, tinha um retângulo aqui, né? E esse retângulo se trata da câmera. Então, se vocês clicarem aqui, ó, Toggle the Camera View, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem esse retângulo aqui, tá vendo? E que daí é dentro desse espaço que vocês vão gravar a animação. Então, se vocês quiserem movimentar o boneco de vocês para cá ou para cá, por exemplo, vocês vão usar esse espaço, esse frame aqui, que é o da câmera, onde vai ser feita a filmagem, né? E aí a gente vai ver também, depois, que, especialmente na animação 3D, que a gente pode fazer movimentos de câmera, né? Então, ao invés de fazer uma alteração no boneco, na nossa animação, a gente pode fazer um movimento de câmera que também contribui para essa animação, tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue ver onde está a nossa câmera. E aqui nessas abas, na lateral também, tem uma partezinha aqui que é da câmera, que eu acho que o meu tá aqui no 7. Deixa eu ver. Eu tinha apagado?
tá aqui no set, ele tá separado, né? Então, tem a câmera e tem a iluminação aqui. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em um outro momento, tá bom? Bom, então, no último encontro, na nossa última aula, a gente aprendeu a fazer essa junção dos bones com partes do corpo do boneco. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre alguns tipos de constrições que a gente pode colocar no movimento. E a primeira delas que a gente vai aprender é sobre uma inversão da cinemática, né? O inverse kinematics, porque, enfim, esse programa aqui está todo em inglês, né? Então, a constrição que a gente vai usar se chama inverse kinematics, que tem essa sigla aqui que é o IK. Então, o que acontece? É uma cinemática inversa, né? Que é diferente do forward kinematics. Então, por padrão, sempre que a gente combinar os bones com as partes do corpo do boneco, a gente vai usar esse tipo de movimento, que é o forward kinematics, que nada mais é do que o que a gente vai ver aqui, por exemplo. Ó, no braço, eu estou usando o forward kinematics, que é o mesmo do que a gente fez na aula passada, que é o seguinte: quando eu seleciono o bone, que é o pai, digamos assim, né? Porque tem essas relações na animação, o pai e o filho, né? Então, e que se trata da ordem em que a gente cria os ossos. Então, o primeiro osso que eu criei, né, por padrão, ele foi esse daqui, né, do ombro e do braço. E aí depois vem o antebraço e depois vem a mão. Então, é como se a mão estivesse filiada ao antebraço e o antebraço estivesse filiado ao braço superior, né? E tudo isso filiado a esse osso do ombro, né? Então, vocês podem ver que se eu movimentar o osso do ombro, tudo movimenta junto. Então, ele movimenta, né, a partir dessa criação, dessa ordem, dessa hierarquia que foi feita ao criar os ossos, né? Só que o problema disso é que quando a gente vai fazer animação, para a gente conseguir construir um movimento que seja mais próximo da realidade, a gente teria que posicionar cada parte do corpo manualmente, quase como se fosse um stop motion, né? E o legal de usar o Blender e esses programas de animação 2D e 3D é que tem uma série de funções e de elementos que facilitam muito mais a criação do movimento de objetos que se aproximem mais da realidade ou que criem tipos de movimento que já entram em um molde, digamos assim, né? Então, por isso que ele se chama constrições de movimento, ó. Então, tá aqui escrito, né? Add bone constraint. Então, você vai adicionar uma constrição a esses ossos. E daí, então, o inverse kinematics, o que ele faz, né? Diferente do forward kinematics, o último objeto que está afiliado, ou a gente pode criar novos objetos e ossos aqui, é ele que vai conduzir o movimento do restante dessa corrente de ossos que foi criada, tá? Então, eu fiz aqui embaixo, por exemplo, ó, para a gente ver, eu fiz um reverse kinematics aqui embaixo, só uma pausa aqui para eu colocar a bateria. Peraí. Pronto. Então, normalmente vocês vão ver que esse inverse kinematics tem algum objeto relacionado
e é ele que vai servir como um ponto de controle do restante dessa corrente de bonds. Então, se eu criei, né, e eu criei essa filiação, assim, de parentesco, né, que eles chamam na animação, 2D e 3D. Esse primeiro bond, depois esse, depois esse. Então, eu movimento esse, eu consigo movimentar o resto. Só que no mundo atual, né, no mundo físico, para a gente mexer o braço, ou para a gente mexer a mão, por exemplo, eu vou pegar um copo, né? A gente não pensa que, para eu pegar um copo, eu vou primeiro movimentar essa parte superior do braço, ou depois o antebraço. Não, é a nossa mão que conduz. É a mão que conduz o movimento do resto dessas partes do corpo, né? Então, ou se eu quero levantar a perna, né? Para levantar a perna, a primeira coisa que eu vou pensar é como que eu vou movimentar o meu pé, por exemplo, para o resto das partes da perna poderem se movimentar junto. Então, é isso que essa função faz. Ela vai criar um tipo de movimentação que é inversa, que parte das extremidades para a parte interna dessa corrente de bônus que foram criadas. Então, por exemplo, ó, se eu pego esse bônus aqui, que foi onde eu coloquei o Inverse Kinematics, ó, é ele que está conduzindo o movimento do resto dessa corrente dos bônus, tá vendo? Então, olha só, eu estou mexendo aqui nessa região do tornozelo com o pé, né? E é ele que está trazendo o movimento e o alinhamento do restante dos bons, tá? Então, o personagem jogou o pé para lateral, por exemplo, e aí a perna acompanha, né? E que seria diferente, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, aqui eu movimento só a mão e o resto fica todo estático, parado. Bom, acho que deu para entender. E que mais? Tem esse outro bone aqui na lateral, que fica nessa região do joelho. E para que ele serve? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, então tá aqui, né? Então tem esse bone aqui do tornozelo e este bone aqui do joelho, que ele serve para rotacionar a perna. Então, ó, eu trago para cá e para cá, para cá e para cá. Certo? Então, ele vai rotacionar e esse outro aqui, ele vai direcionar o movimento. Tá? Então, é isso. E, bom, então, eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo de como que a gente consegue isso, né? Uma outra coisa que a gente faz no final, que eu vou mostrar para vocês, é criar uma separação de parentesco, né? Da ligação que existe dos pés com o resto do corpo, tá? A gente já vai falar por quê. E o nosso exercício de hoje vai ser utilizar essa constrição que é o Inverse Kinematics, que é um dos básicos, assim, é um dos principais que a gente vai usar para animação de personagens de partes do corpo, tá? E que daí eu vou pedir para vocês colocarem também esse tipo de construção do Inverse Kinematics também nos braços e na cabeça, tá bom? Na cabeça também. Então, vamos lá. Bom, então peguem aí o boneco de vocês, que vocês montaram na semana passada, que vocês colocaram os bons, ataram os bons em cada uma dessas partes do corpo, e brinquem um pouquinho com ele para vocês entenderem como que ele rotaciona cada parte do corpo, né? Então, verifiquem também se o bom de fato está combinado com as diferentes partes do corpo. E para isso, vocês vão lá no Object Mode, aqui em cima, né? No canto superior esquerdo,
para selecionar o bone e depois em Pose Mode para vocês conseguirem rotacionar ou mover esse bone, tá? Vocês podem usar essa ferramentinha aqui que é da rotação ou clica no botão R para automaticamente aparecer aquela reguinha essa linha que faz a rotação, tá bom? Só para ver se está funcionando, se está ok. E daí, então, Object Mode, a gente seleciona o bone, em Pose Mode, a gente consegue fazer alterações. Nesse caso, a gente vai criar mais bônus que vão funcionar como pontos de controle. Para isso, a gente vai em Edit Mode, tá? Aqui em cima. Vou clicar na bolinha do bone, de onde eu quero que parta essa filiação, né, de um outro bone, e clico na tecla E, de extrusão, tá? Clico na tecla E, a gente já fez isso bastante na aula passada. A gente vai puxar um bone para a lateral, que vai ser o nosso ponto de controle, e vocês clicam na tela para ele, né, para alcançar o espaço desejado, que a gente quer. Então, vou fazer isso partindo dessa bolinha do bone, do tornozelo e do joelho. Certo. Agora, a gente vai renomear esses bones, para a gente não confundir, porque depois a gente vai precisar assinalar qual bone é qual em um outro campo. Então, aqui em Edit Mode, a gente vem aqui nessa função desse ossinho, vai clicar em cada bone e vai renomear eles. Então, coloquei controle do joelho direito, controle do joelho esquerdo, controle do tornozelo direito e controle do tornozelo esquerdo, tá? A gente vai renomear eles para não confundir depois. E agora, controle do tornozelo esquerdo. Salvou. Agora, a gente vai precisar desconectar o parentesco, a relação desses bônus de controle que a gente acabou de criar com os demais bônus da estrutura do corpinho aqui do homem, né? Do boneco. A gente vai fazer isso como? Clica Alt-P e vai aparecer essa opção e vocês vão clicar em Clear Parent. Tá? A gente vai clicar em cada bônus e aí pressiona Alt-P e seleciona ali Clear Parent. Depois de feito isso, de novo, a gente vai clicar Alt-P e vai clicar em Disconnect. Depois que a gente clica em Disconnect, olha só, a gente consegue soltar mesmo esse bone e colocar ele em qualquer parte. Ele não vai ficar grudado no resto da estrutura. Tá? Então, primeiro a gente coloca lá, Alt-P, Clear Parent, e depois a gente vem em todos eles e, de novo, Alt-P, Disconnect. Tá bom? Testando aqui de novo, ó, ele sai para fora dessa estrutura do corpo do boneco, se eu mover. Tá? Vou até deixar ele um pouco mais afastado. Se a gente quiser mover e manter o mesmo alinhamento do eixo X, é só clicar e arrastar pressionando a tecla X. Bom, selecionei o objeto, né, no Edit Mode, e agora eu vou para o Pose Mode com o bônus selecionado, e eu vou clicar nesse ossinho com uma volta, que é o Constraints, e eu vou clicar lá, Add Bone Constraint. Qual que é o que eu vou selecionar? O Inverse Kinematics, que é este daqui. O bom do vídeo é que a gente pode voltar também, né? Então, tá aqui, ó. Inverse Kinematics, Add Bone Constraint. E aí,
a gente pode ver que tem uma relação, né, do bone com a base da coluna. A gente vai mudar isso. No target, eu vou colocar armature, né, porque é toda essa armadura aqui que a gente está criando. E no bone, a gente vai escolher o bone do controle do tornozelo direito. Né? Então, armature, bone do controle do tornozelo direito. E depois, o pole target, de novo, é a armadura. A gente quer relacionar isso com a armadura. E o outro bone que a gente vai colocar vai ser o do joelho direito. Vocês viram que ele inverteu a face, né? Para uma outra perspectiva. Ó. Se a gente gira aquela bolinha ali do 3D, ele se altera. Mas aí a gente muda isso no pole angle. Então, esse pole angle a gente coloca 90 graus. Se o de vocês virou para outro lado, vocês podem colocar menos 90, tá? E aqui no chain length, ele vai contar quantos bones para cima, para adiante desse ponto do controle, a gente quer fazer alterações. No caso, eu coloquei 2, tá? Então, voltando, só para frisar, né? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Então, estamos aqui, add constraints. Lá no target, eu vou colocar a armadura, porque eu quero combinar essa relação do inverse kinematics com os bones. Então, colocar a armadura toda. E qual que é o bônus específico? É o bônus do tornozelo direito. É esse que vai ser o meu principal controle. Aí depois, o target, a armadura de novo. E o bone, que vai controlar a rotação, joelho direito. Tá? Ele inverteu a posição, caso no de vocês aconteça isso, vocês vão alterando 180 graus, 90 graus, menos 90 graus, tá bom? No meu caso, eu coloquei 90. Aí ele aparece aqui. E no chain length, eu vou colocar 2, porque eu quero que ele controle esses dois bônus aqui, ó. Se vocês colocarem 1, vocês vão ver que ele movimentaria somente a canela, por exemplo. Tá? Então, vamos ver se deu certo. Então, eu clico no bone, clico na ferramenta mover. E tá aí, ó. Tá, ele tá movendo, vocês veem que ele rotaciona o joelho. E a gente consegue mudar essa rotação com esse osso de cima. Trazer ele de volta. Bom, vamos tentar agora. Vamos fazer o mesmo com a outra perna. Então, a gente seleciona o osso da canela, né, no Pose Mode.
Vou lá em Add Bone Constraint, Inverse Kinematics, né? No Target, armadura. No Bone, controle do tornozelo esquerdo. Armadura de novo. E controle do joelho esquerdo. Olha, ele inverteu de novo. A gente muda lá para os 90 graus. Isso. E chain length 2. E tá aí. E agora, gente, tem um detalhe importante. Vocês podem ver que quando eu tento abaixar essa parte da coxa, né? Ou quando eu movimento a perna, o pé, ele acompanha de um jeito muito estático, né? E eu não quero que ele fique mexendo junto com o resto dos bones, né? Então, como que eu faço? Eu preciso desconectar, eu preciso desconectar ele dessa cadeia dos bones. Daí, como que eu faço? Eu vou selecionar o bone do pé, no caso, no Edit Mode, né? Eu tenho que estar no Edit Mode para isso. E daí, de novo, eu vou pressionar Alt e a tecla P de pato. Então, Alt P, e vai aparecer essa opção de desconectar o bone. Ó, Disconnect Bone. Clico. E depois, de novo, eu vou pressionar Alt P e clicar em Clear Parent. Então, essas duas coisas. E vou fazer o mesmo com o ossinho ali do Inverse Kinematics, tá? Do nosso controle. Depois, eu vou selecionar os dois no Edit Mode, selecionar os dois, e pressiono Alt P e clico Keep Offset. Tá? Então, desculpa, é Ctrl P dessa vez, não é Alt P, é Ctrl P. Ctrl P e seleciono Keep Offset. Então, estou lá no Pose Mode, vou selecionar só o nosso ponto de controle. E olha só, vocês podem ver que agora eu movimento a perna e o pé, ele se mantém, né? Mas vocês podem ver que se a gente arrastar muito o pé, ele cria uma distância entre o pé e o tornozelo, mas ele não vai ficar se retorcendo junto com o movimento do corpo, porque a gente destacou esse bone do pé do restante do movimento dessa corrente de bones, tá? E daí o mesmo a gente pode fazer com esse pé esquerdo aqui. Tá? Daí brinquem um pouquinho para vocês verem como que ele funciona, como que fica. Então, ó, cliquei lá no outro bone, Edit Mode, Alt P, Disconnect Bone, e depois Alt P de novo, Clear Parent.
Depois seleciona os dois ao mesmo tempo. Ctrl P e Keep Offset. E daí a gente testa de novo. Só testa no... a gente tem que estar no Pose Mode para isso. Isso. Então, a gente tem que estar no Pose Mode. Vou acionar aqui, porque ele ficou invertido. E foi. Bom, então é isso por hoje, né? A gente aprendeu um ponto que para os princípios parece ser bem importante, né? Nesse campo da animação, não só da 2D, mas na 3D também. E testem fazer isso, tá bom? Que daí nas animações, no registro dos frames, vocês vão conseguir fazer movimentos mais fluidos. E mais parecidos com o real, tá bom? Então, tentem fazer isso nos tornozelos, também nos braços e na cabeça, tá certo? Espero que estejam todos e todas muito bem. E até a próxima. Um beijo, até mais.